A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, tenho uma palavra de Deus ao seu coração, com base na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4. Mas antes de fazer menção desse texto, me permita trazer a você uma informação interessante que vai lhe abrir a mente sobre o que Deus tem para você. Uma especialista em marketing pessoal, ela estava abordando aí sobre o poder da imagem que a pessoa transmite nas redes sociais. Ela afirmou na sua entrevista junto à CBN, Central Brasileira de Notícias, que uma pessoa, ao postar uma imagem na rede social, ela precisa ter uma preocupação de qual leitura o internauta vai fazer dessa imagem que foi postada. Ou seja, as pessoas que estão na lista de contato, na rede de relacionamento social, as pessoas que têm acesso ao perfil na rede, o patrão, o diretor, os amigos, a pessoa que vê essa postagem. Qual a leitura que esse internauta vai fazer daquilo que foi postado? Isso porque, segundo essa especialista, nesse mundo globalizado em que nós estamos, apesar de cada pessoa ela ter a sua vida privada, a sua individualidade, a sua particularidade, a vida dessa pessoa ela está atrelada aí à sua vida profissional, à sua vida familiar, à sua vida espiritual e à sua vida social. Tudo que ela coloca, né, vai interferir na forma como as pessoas, os internautas vão fazer a leitura que eles vão fazer da sua pessoa. Essa especialista ela acrescenta ainda que, independente do que a pessoa estiver fazendo, seja no âmbito do trabalho, da família, no âmbito social, na faculdade, no colégio, seja nos seus momentos de lazer, essa pessoa ela representa a instituição da qual ela pertence. Ela representa a sua família, representa a sua igreja, representa a empresa, representa um partido político que ela estiver filiado ou que defenda as ideologias desse partido, representa a sua nação e também representa tudo que ela esteja ligada. Levando isso em consideração, dependendo do que uma pessoa postar aí nas mídias sociais, ou como ela se comportar nos ambientes em que ela estiver vivendo, ela poderá ser prejudicada ou valorizada. Ela pode perder ou ganhar oportunidades. É inegável que cada atitude no dia a dia de uma pessoa, seja suas falas, suas ideias, suas crenças vivenciadas, o estilo de vida que ela escolhe para si, a sua maneira de se expressar, de reagir, de falar, de vestir, a forma como a pessoa se representa ou se apresenta nas mídias sociais, em diferentes situações. Tudo isso vai compor esse conjunto de características pelas quais a pessoa passa a ser conhecida e reconhecida no meio em que ela estiver vivendo, seja na família, seja na comunidade cristã, comunidade da sociedade em geral, seja na empresa, no colégio, na faculdade, nos ambientes de lazer, aonde a pessoa estiver. Então, tudo vai formar esse conjunto de características que a pessoa passa a ser conhecida e reconhecida. Lembrando também que essas características pessoais, elas acabam por se transformar na marca de vida da pessoa. Por vezes, as verdades que a pessoa sustenta em público, nas oportunidades que ela tem, no ambiente em que ela aí estiver inserida, por vezes essas verdades sustentadas pela pessoa em nada reflete aí a realidade que está no interior desse cidadão ou desse pseudo-cristão. Pois as motivações do coração dessa pessoa deixam de dignificar o bom nome de Jesus Cristo. A verdade é que existe um testemunho mudo. Esse testemunho mudo vai confirmar ou ele vai desabonar o que a pessoa estiver falando aí, através do louvor, através de um testemunho, através de uma palavra, através do exercício profissional, através da vida na família e no seu contexto em geral. Diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Observando aí esse texto, o pastor José Elias Crossi, ele chama a atenção para o fato que custa caro ser diferente, especialmente quando a maioria das pessoas, a maioria da sociedade, ela está satisfeita em misturar-se, em permanecer como a maioria das outras pessoas. Ser diferente é um título que as pessoas gostam de se sustentar. Geralmente você ouve a pessoa dizer, não, mas eu sou diferente. No entanto, as pessoas querem ser diferente apenas no sentido de fazer o que quiserem. Fazerem o que quiserem, do jeito que quiserem, no momento em que quiser, sem ser questionado, sem ser corrigido, sem ser cobrado, sem ter que se esforçar, ter que se comprometer, sem a necessidade de ter que superar, crescer e renunciar à vida fora da vontade de Deus, sem a necessidade de ser útil ao reino de Deus na terra, buscando aí a santidade e a comunhão com o Senhor. A pessoa quer ser diferente, mas sem essas necessidades. Olhando para as Escrituras, há exemplos aí dignos de serem seguidos e espelhados e que traz informações e exemplos de atitudes que fazem a diferença na vida daqueles que servem ao Senhor. Tais exemplos, você pode observar, eles vão deixar claro que quando a pessoa conhece aquele a quem está servindo e honrando, tudo passa a ser gratificante, tudo passa a ser belo. Mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja complicações, a pessoa consegue permanecer firme, mesmo quando todas as tendências, seja tendências doutrinárias ou tendências sociais, elas se vão, elas desaparecem, elas deixam de fazer sentido. A pessoa ela continua firme, continua perseverante, continua com a sua fé inabalável diante do Senhor. O primeiro exemplo que eu trago para você está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Esse texto ele fala da ocasião em que José se aproxima dos seus irmãos. Os seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas de Jacó. Ele foi incumbido pelo pai de os procurar. E quando ele se aproximava, os irmãos disseram, eis que lá vem o sonhador Mo. Por onde José passava, ele era conhecido não só por suas características físicas, mas por sua crença em Deus, por sua inteligência na forma como cumpria as suas tarefas, como cumpria, assumia e cumpria as suas obrigações. Em especial, como ele projetava o seu futuro. As características pessoais de José, sejam características externas, sejam características internas, fez com que ele fosse amado por seu pai Jacó, ele fosse amado por Faraó no Egito, mas também fez com que ele fosse odiado pelos seus irmãos, fosse odiado pelos mercadores, fosse odiado por Potifar no momento de incompreensão, no momento em que ele falsamente foi acusado pela esposa adúltera de Potifar. Essas foram aí as pessoas com quem José conviveu. Umas amou José, amaram José, outras odiaram José. Acima de tudo, José agradou o coração de Deus.
E isto levou a ser chamado de Zafenate Paneah, em Gênesis 41 e 45, significando o Salvador do mundo. José ter agradado o coração de Deus o possibilitou a se tornar sogro de Potífera, o sacerdote de On. E também esse seu comportamento, essas suas atitudes, rendeu-lhe o posto de governador do Egito, o segundo homem, ou seja, o primeiro após Faraó. Um outro exemplo que eu trago para você observar é o exemplo de Ruth, nora de Noemi. Ela era viúva aí do filho de Elimeleque. Quando faltou provisão na casa da sua sogra, ela foi recolher espigas que estavam caídas no chão após os rapazes que realizavam a colheita, passavam fazendo a colheita. Algumas espigas ficavam no chão, chamada de o rabisco da colheita, e as pessoas pobres da sociedade era permitido o direito de fazer essa colheita das espigas que ficavam no chão. Boaz, ele observa o comportamento de Ruth em meio aos segadores, em meio às demais moças que recolhiam as espigas no chão. Boaz, ele chama o seu moço que estava sobre aí a responsabilidade dos segadores e lhe pergunta: de quem é essa moça? Responde o moço que era a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe, e informa a Boaz que ela havia o pedido para deixar colher as espigas e ajuntar entre as outras mulheres, as outras moças que estavam após os segadores. E aí esse encarregado dos segadores diz: olha, ela veio desde a parte da manhã, está aqui até agora trabalhando o tempo inteiro, a não ser um pouco período de tempo que esteve assentada para se alimentar. Boaz, ele já conhecia a história de Ruth, como ela havia se apegado à sua sogra Noemi, como ela tinha vindo do território de Moabe e morar no território de Belém. Mas foram aí as características pessoais de Ruth demonstradas no seu comportamento em meio a tantas outras pessoas envolvidas na colheita, foi que chamou a atenção de Boaz. Ruth representa o cristão que se esforça para manter intacta a sua aliança com o Senhor, mantém as suas convicções independente das situações vivenciadas. Era um momento de crise, era um momento de dificuldade, era um momento terrível na vida dela, mas ela preservou a sua aliança com Deus, que ela fez juntamente com Noemi, ao dizer: o teu Deus será o meu Deus. Essa aliança, em momento nenhum, ela foi rompida por Ruth. Veja o que está em Ruth capítulo 2, versículos 8 a 12. Então Boaz diz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás recolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços te tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou em terra e lhe disse: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e lhe disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de Elimeleque, e deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes abrigar. Além do reconhecimento pelos esforços e também o comprometimento de Ruth em manter a sua aliança com o Senhor, em servir a Deus e cuidar de Noemi, sua sogra, Ruth, ela foi acolhida nos campos de Boaz, ela foi resgatada por Boaz e ela se tornou nada mais, nada menos do que a avó do rei Davi, o maior rei da história de Israel. São atitudes que fazem a diferença na vida daqueles que têm uma aliança com o Senhor. O terceiro exemplo que eu trago nessa reflexão que eu estou fazendo contigo é sobre o profeta Elias. Veja o que está em 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 a 8. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias, rei de Israel, pelas grades de um quarto alto,
que tinha na cidade de Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei Acasias, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai ao rei, que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porquanto da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com um cinto de ouro. Então disse Acasias: É Elias o tisbita. Quando os mensageiros mencionam as características visíveis do profeta Elias, a forma como ele se vestia, o rei Acasias reconheceu na hora de quem se tratava e temeu, porque sabia que era homem de Deus. Na sequência, o rei Acasias mandou 2 equipes de 50 soldados com o seu comandante para forçar Elias a descer do cume do monte para se explicar diante aí do rei Acasias. Diante das 2 equipes enviadas inicialmente ao profeta Elias, Elias diz, em 2 Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12, Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então desceu fogo do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. O rei Acasias mandou uma terceira equipe de 50 soldados com seu comandante. Quando esse comandante com seus comandados chega na presença de Elias, reconhecendo que Elias era um homem de Deus e que suas palavras eram atendidas pelo Senhor, ele adota uma atitude diferente. 2 Reis, capítulo 1, versículos 13, a parte B e versículo 14 diz: Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-o e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos 50 teus servos que estão comigo. Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros grupos, juntamente com seus capitães de 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Em seguida aconteceu algo impressionante. No versículo 15 do capítulo 1 de 2 Reis, diz que o anjo do Senhor se dirigiu a Elias e disse: Desce e não temas. E levantou-se Elias e desceu e foi com o capitão dos 50 a encontrar com o rei Acasias. Essa referência ao anjo do Senhor é uma alusão ao próprio Cristo se manifestando como anjo no Antigo Testamento, conhecido no contexto teológico como um caso de teofania. E aqui Cristo se manifesta na pessoa de um anjo para falar com o profeta Elias, para livrar da morte o terceiro grupo de soldados e seu comandante, tendo em vista a atitude que tomaram diante do homem de Deus. Veja as atitudes deste capitão, as atitudes dos 50 comandados deste capitão, como do profeta Elias, dignificou o nome de Deus, alegrou o coração de Deus, e o próprio Cristo se manifesta no Antigo Testamento, num caso de teofania, na pessoa de um anjo, mesmo antes dele vir à terra para exercer o seu ministério, como nós vemos no Novo Testamento. Além disso, honrou o comandante do terceiro grupo de soldados. Esse terceiro comandante, com seu grupo de soldados, foram os únicos que conseguiram cumprir a ordem do rei e levar o profeta Elias na presença do rei. O último exemplo que eu proponho aqui nessa reflexão contigo sobre as atitudes que podem fazer a diferença na vida daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que alegram o coração de Deus, é o exemplo de João,
o filho do sacerdote Zacarias, o precursor de Jesus. Veja o que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19, 25 a 28. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Perguntaram-lhe e lhe disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, não é Elias e nenhum profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, e este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A postura adotada por João, conhecido como João Batista, sua forma como ele dedicava seu serviço ao Senhor e a forma como ele reconhecia o seu lugar no reino de Deus, mobilizavam as pessoas de todas as partes para ir, como símbolo do arrependimento dos seus pecados, serem batizados por João na cidade de Betânia, em Enom, perto de Salim, e também no Rio Jordão. Se o cristão tiver aí um compromisso sério com Deus, tiver atitudes que dignificam o nome de Deus na sua vida, no meio da sociedade em que ele estiver vivendo, seja na família, seja nos estudos, seja na área de lazer, seja no ambiente de trabalho, onde há o exercício profissional, ou na igreja, no exercício ministerial, no exercício da fé. Se o cristão tiver esse compromisso com a sua aliança com Deus e não romper essa aliança, coisas diferentes vão acontecer na vida dessa pessoa, que vai deixar aqueles que estão à sua volta de maneira perplexa. Isso porque Deus ele não quebra a aliança que ele faz contigo. É por isso que você, como servo do Senhor, deve manter a sua aliança com Deus intacta. Quando o cristão ele quebra o seu compromisso com o Senhor, vivendo aí uma vida fora do padrão do Evangelho de Jesus Cristo, ele perde a legitimidade, ele perde a marca que o identifica com Cristo, ele deixa de ser um adorador por excelência. Cada cristão deve ser produtivo no reino de Deus, deve gerar frutos dignos de arrependimento, deve ter atitudes que denotam uma vida separada para Deus. A minha oração é que você possa conhecer ao Senhor, mas de uma maneira profunda, de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, porque só assim você vai experimentar de maneira plena, de maneira integral, o melhor de Deus para a sua vida. E você vai contribuir também de maneira positiva para a expansão do reino de Deus na terra. Você vai impactar a sociedade à sua volta com atitudes cristãs saudáveis. Assim como esses personagens tiveram atitudes que impactou a sociedade da sua época, levaram pessoas a reconhecer e a aceitar o poder, o sobrenatural de Deus na sua vida, também vai acontecer nos seus dias. Milagres que você, humanamente falando, não pode fazer, mas o poder de Deus na sua vida vai fazer com que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque as suas atitudes fazem a diferença na sua vida, você que serve ao Senhor.